E hoje eu gostaria de trazer um texto para os irmãos, que é também sobre uma fé contemplada, a fé contemplada do rei Ezequias. Segundo a Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Ele diz aqui o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Era uma pergunta que Isaías estava fazendo para o rei Ezequias. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém, irmãos? Queridos, aqui nós estamos vendo uma passagem que vai falar a respeito da doença do rei Ezequias. Mas quem era o rei Ezequias? Vocês sabem bem a história a respeito do reino de Israel, que se dividiu em dois: o reino do norte, que era Israel, e depois o reino do sul, que era Judá. O rei Ezequias fazia parte da dinastia de Davi. Ele era descendência de Davi e comandava o reino do sul, que eram as duas tribos de Judá e Benjamim. Com isso, o rei Ezequias, ele pegou uma nação completamente destruída, até mesmo as tribos ali do sul, a nação do sul, estava destruída. Por que ela estava destruída? Ela estava com inimigos às suas portas, que era o rei da Assíria, que estava tentando destruir aquela nação e levar eles cativos para a sua própria nação. Havia fome naquele lugar, havia destruição de todo tipo, corrupção moral da mais extrema nas suas tribos, na sua nação ao sul. E aí o que aconteceu? O rei Ezequias pegou essa nação, essa tribo do sul, e voltou os caminhos dela para o Senhor. Judá estava completamente afastada dos caminhos de Deus. Eles tinham postes ídolos, eles tinham total idolatria a outros deuses, e nós sabemos o quanto isso provocava a ira do Senhor, provocava os ciúmes de Deus, porque ele não queria que o seu povo tivesse outros deuses além dele. Foi o que ele determinou na lei de Moisés, foi o que ele determinou nos 10 mandamentos. Nos 4 primeiros principais, ele determinava isso. Mas o povo não queria saber de nada, além de adorar os deuses que eram daquela terra. Então o Senhor se agradou de Ezequias, e o Senhor ouvia as orações de Ezequias, porque ele era um homem justo.
ele era um homem de Deus, que procurava fazer as coisas do Senhor. O próprio texto nos diz que, alguns capítulos anteriores, que o rei Ezequias, a sua justiça, a sua moralidade, se comparava à de Davi, porque ele andava correto nos caminhos do Senhor. Ele andava nos bons caminhos do Senhor. Tudo bem, o que aconteceu? Veio uma doença para Ezequias. E aí entra naquela tecla que nós estamos falando há tanto tempo, que nós sempre falamos aqui na nossa igreja, que as más notícias, o sofrimento, as coisas ruins podem acontecer também para pessoas boas. Até mesmo para aqueles que servem ao Senhor, que seguem a Deus de todo o seu coração, podem ter notícias ruins, notícias difíceis no seu dia a dia. Mas qual foi a postura de Ezequias? Como nós podemos aprender com essa postura dele? Ezequias, primeiramente, ele recebeu uma sentença do Senhor. Uma sentença, não de qualquer tipo, mas uma sentença de morte. Por quê? Ele estava reinando, ele estava buscando a Deus, fazer tudo certo, mas o profeta Isaías, e é o mesmo que escreveu o livro de Isaías, né? É o mesmo profeta, chegou até o rei Ezequias e falou para ele: olha, prepara as coisas na sua casa, põe em ordem toda a tua casa, não tem mais o que fazer, você vai morrer. Ezequias recebeu essa sentença. Como nós reagiríamos a uma sentença desse tipo? Se nós soubéssemos que teríamos não muitos outros dias de vida, alguma doença que tiraria a nossa vida, ou nem precisamos ir tão longe, alguma notícia ruim que poderia provocar a nossa ira, como nós reagiríamos? Será que a primeira coisa que nós faríamos era buscar em Deus, através da oração, uma resposta favorável a respeito daquilo? Ou será que nós reclamaríamos? Ou será que nós nos entristeceríamos? Ficaríamos zangados com Deus? Blasfemaríamos? Qual seria a nossa reação? A reação de Ezequias foi orar ao Senhor. E não simplesmente orou por orar. Aquela oração, sabem, irmãos, dos quais nós muitas vezes fazemos em uma repetição. Porque muitas vezes nós podemos cair nesse erro. Muitas vezes nós podemos cair nessa problemática que é orar simplesmente por orar, orar como se fosse uma obrigação, orar sem a totalidade do nosso coração. Ezequias não. Ezequias, ele orou com fervor ao Senhor. Ele orou buscando, entregando, se derramando na presença de Deus. Tanto é que nós podemos ver que Ezequias, na sua oração, ele chorou e chorou muitíssimo, não foi pouco. Isso nos demonstra, irmãos, que Ezequias, o rei, ele se humilhou na presença de Deus. Ele era rei, ele tinha poder, ele tinha provavelmente riquezas, mas mesmo assim, ele teve a humildade de se entregar a Deus e de pedir a Deus chorando muitíssimo, porque ele sabia que a única resposta que ele poderia ter seria de Deus. Sabem qual foi a resposta de Deus diante dessa oração? Foi uma resposta imediata, porque o profeta Isaías entregou a profecia para o rei. Ele falou: olha, rei, eu tenho uma notícia para te dar, não é boa, tá? Mas você vai morrer. Tá bom, vou embora, não tem mais o que fazer, o Senhor entregou, não tem mais o que fazer. Mas antes que ele saísse da cidade, antes que ele pegasse a Mogi Dutra, Deus enviou uma outra mensagem para o profeta e falou assim: volta lá, meu filho, e entrega uma outra mensagem para o rei. E a mensagem é: ele viverá. Eu ouvi a oração dele e eu tenho uma resposta imediata para ele: volta lá, meu filho. Eu sei que você já estava saindo da cidade, eu sei que você já estava pegando a estrada, já estava tudo preparado, mas volta, porque eu estou mandando. E o profeta, como um bom profeta de Deus, teve que voltar. Imagina, irmãos, você já está lá quase ali pegando para ir para São Paulo, ter que voltar toda a estrada para voltar aqui e entregar uma mensagem. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías, mas obedientemente
ele voltou e entregou a mensagem para o rei Ezequias de que ele viveria. E ele determinou até mesmo o tempo que o rei viveria. 15 anos a mais. Para quem não tinha nem mais alguns dias de vida, viver mais 15 anos está ótimo, está excelente. Porque o rei Ezequias provavelmente já estava no final da sua vida, estava com uma doença gravíssima. E o Senhor determinou para ele mais 15 anos de vida. Olha aqui no versículo 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos. E além desses 15 anos, o que mais que eu vou fazer por você? Vou te livrar das mãos do rei da Assíria. Ou seja, você vai viver por mais 15 anos, e aqueles que querem te dominar, aqueles que querem te destruir, não irão prevalecer contra você, porque eu ouvi a tua oração. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que ouve as nossas orações. Ele é o Deus que ouve a oração de um justo. E eu tenho uma ótima notícia para vocês. Talvez nós não sejamos tão justos, mas orando em nome daquele que é o justo de todos os justos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor sempre responderá às nossas orações de acordo com a sua vontade, soberana vontade. Ele pode nos responder sim, não e até breve, mas ele sempre nos responderá. Sim, eu desejo que assim seja na sua vida, de acordo com o que você está orando. Não, essa não é a minha vontade, meu filho, eu tenho algo melhor para você. Ou até breve, espera que daqui a pouco ou depois de algum tempo, na minha vontade, eu farei na sua vida. Esse é o nosso Deus, mas ele continua contemplando a fé daqueles que esperam no Senhor. Quantas e quantas vezes eu já conversei com pessoas, irmãos, que receberam um diagnóstico terrível. Uma vez eu conversei com uma moça e ela tinha um tumor no cérebro que foi diagnosticado pelos médicos, e ela recebeu uma notícia de que ela não viveria por mais de 6 meses. Eu lembro que eu olhei aquela notícia no Facebook, eu vi aquela mensagem no Facebook, e ela era uma amiga da minha esposa. Eu senti no coração de ir lá falar com aquela pessoa, de orar por ela, de dar uma mensagem de conforto para ela na casa daquela pessoa. Eu lembro que o Senhor trouxe essa mensagem e também as mensagens de Davi, que Davi também tinha muitas sentenças de morte, sentenças irrevogáveis diante dos homens na sua vida. E quando eu falei com aquela moça, eu orei, eu falei assim: olha, eu não sei quanto tempo você tem de vida, eu não sei se Deus vai operar um milagre em você, eu não sei o que pode acontecer, mas de uma coisa eu sei: se entrega ao Senhor de todo o seu coração, busca Ele, porque somente Ele pode mudar a sua história, somente Ele pode mudar a sua vida. E eu acho que, irmãos, já tem o que, uns 7 anos, 6 a 7 anos, de que eu conversei com essa moça, e ela ainda está aí, ela ainda está viva. De 6 meses já se tornaram 6 anos, porque os homens podem determinar, os homens podem sentenciar, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. E olha que bonito, que para dar um sinal para o rei Ezequias, porque ele orou, mas ele duvidou de que Deus poderia realizar esse milagre. Deus ainda assim teve amor por ele, teve carinho, teve cuidado pelo rei, e ainda fez um milagre ainda mais extraordinário, que foi o que? Retroceder a sombra do sol. O rei Ezequias teve dúvida com relação à mensagem que ele recebeu do profeta Isaías, que era: você viverá por mais 15 anos. Ele duvidou. Aí ele perguntou: qual sinal que eu terei a respeito da vontade de Deus sendo feita na minha vida, e de que eu serei curado e que viverei por esses 15 anos? O profeta Isaías propôs para ele: olha, não tem a escadaria? Não tem o relógio de Acás? Então, você escolhe. Você deseja ver o sol
avançar 10 graus ou você deseja ver ele retroceder 10 graus? Aí o rei falou, é fácil, 10 graus avançando vai ser natural. Eu desejo que retroceda 10 graus à sombra do sol lá na escadaria. Deus, por amor de seu servo e demonstrando seu enorme poder, fez retroceder a sombra do sol 10 graus. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, irmãos. Porque nós conhecemos esse Deus, nós sabemos todo o poder que Ele tem. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Se as pessoas olham e veem o sol com toda a sua glória, conforme costumam dizer, imagina a glória e o poder do nosso Deus. Que até mesmo o sol, até mesmo a sombra do sol, Ele faz retroceder para demonstrar o seu poder e os seus milagres na vida dos seus servos. Nós acreditamos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus e hoje vamos apresentar as nossas orações, pedindo para que Deus possa também interceder, possa intervir em nossas vidas poderosamente. Amém?